Fala, futuro inspetor penitenciário, tudo bem? Nós vamos aqui começar, como já foi dito, as nossas dicas voltadas para o concurso da Sejus, essa dica pré-edital, beleza? Então hoje nós vamos tratar de um assunto na Lei de Execução Penal, que é a progressão e regressão de regime. Tem vários aspectos que rondam esse tema. Só que hoje, especificamente, nós vamos falar dessa questão mais de quais são os requisitos para progressão de regime e o que é a regressão, o que é a progressão. E assim, alguma peculiaridade a mais. Então vai ser bem direto ao ponto. Então vamos lá. Ideia da progressão. O que é? A progressão é a questão do preso sair de um regime anterior mais gravoso para um menos gravoso. Então eu estou num regime fechado, eu vou progredir para um regime semiaberto. E depois eu vou progredir para um regime aberto. É até aí que entra aquela ideia da súmula 491, salvo engano, deixa eu até confirmar, mas é 491 do STJ, que fala que é proibida a progressão per saltum. E o que seria essa progressão per salto? É o sair do regime fechado e direto para o aberto. Então a progressão per salto, ou seja, melhorar a condição de cumprimento de pena, do regime de cumprimento de pena do réu, não é possível nessa questão de saltar do fechado para o aberto. Agora a regressão per saltum, que é saltar do aberto para o fechado, é possível sim. Suponho que eu esteja lá no regime aberto, cometa um crime, uma falta grave, eu posso ser mandado diretamente para o regime fechado, ao invés de ter que ir para o semiaberto para depois para o fechado, como é o caso da progressão. Então esse é um primeiro aspecto muito simples, muito fácil de guardar. Progressão per salto não é admitido, súmula 491 do STJ. Regressão per saltum é admitido conforme os nossos tribunais superiores, beleza? Qual outro ponto você tem que guardar? Requisitos da progressão de regime. Nós lembramos aí, só para passar rápido, o regime ele é fechado, semiaberto e aberto. Geralmente, quando a gente está diante da questão de pena privativa de liberdade punida com reclusão. Então nós temos esses três. Porque quando se fala em detenção, que também é privativo de liberdade, nós temos aí o regime semiaberto e aberto. Mas, a depender do caso, também pode caber o fechado. Só que isso é uma exceção, tá? Quanto à detenção. Então você vai se ater na regra que nós temos três regimes: fechado, semiaberto e aberto, que é a maioria dos casos. Como eu falei aqui, é dica e dica rápida, então não posso me aprofundar. Um momento oportuno nas nossas aulas mesmo a gente traz o aprofundamento, explicando a diferença de detenção para reclusão, a questão dessa possibilidade de aplicação mesmo na detenção de um regime fechado, tudo isso a gente traz lá. Então vamos lá. Nesse caso da progressão do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, só que aí tem uma outra peculiaridade, vamos tratar do fechado para o semiaberto, quais requisitos que devem ser cumpridos pelo acusado, pelo preso, Bom, primeiro requisito, ele deve ter um requisito objetivo e subjetivo. Tá? O requisito objetivo é ele ter cumprido no regime anterior, no caso se ele vai para o semiaberto, o regime anterior ao fechado, ter cumprido no mínimo 1/6 de cumprimento da pena, caso seja crime simples, crime comum, desculpa. Se for crime hediondo, ele tem que ter cumprido pelo menos 2/5 se ele for primário, ou 3/5 no regime anterior, se ele for reincidente. E agora uma grande novidade do ano passado. Se for mulher, gestante, responsável por criança, pessoa com deficiência, ou que dependa dela, ela tem que ter bons antecedentes, Ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça, ela não pode ter cometido crime contra o seu filho ou descendente, ela tem que ser primária e ter bom comportamento, que a gente vai ver que é a ideia do subjetivo ali, mas ela tem que ser primária, e ela não pode fazer parte de organização criminosa. E além disso, ela pode cumprir 1/8 da pena no regime anterior. Então, só para não confundir, nós temos aí o requisito objetivo geral, que é 1/6 para crime comum, 2/5 e 3/5 no caso de crime hediondo, 2/5 para primário, 3/5 para reincidente, e agora uma nova forma de progressão aplicada a mulheres gestantes, ou que ela seja mãe responsável por criança ou por pessoa com deficiência, tá? Ela vai poder progredir, mesmo que tenha sido um crime ou hediondo, ela vai poder progredir em 1/8. Só que não é só 1/8. Ela não pode também fazer parte de organização criminosa, ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra o seu filho ou dependente, e ainda ela tem que ter bom comportamento, ela tem que ser primária, tá? Que esse é requisito objetivo. E aí no requisito subjetivo para todos é ter bom comportamento carcerário e é atestado pelo diretor do presídio.
Então guarda essa super novidade aí com esse 1/8 de progressão, que a prova pode perguntar falando que não há possibilidade de progressão a não ser a de 1/6 de 2/5, 3/5. Ah, sim, 1/8 no caso de mulher gestante, tá? Ou mãe que seja responsável por pessoa com deficiência e tal. Tá aí no artigo 112, parágrafo 3º, que foi inserido no ano passado, 2018. Mais um ponto importante, para a gente só finalizar, eu já falei do requisito subjetivo, que é ter bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio, né, do estabelecimento prisional. E, para finalizar, é a questão da progressão do semiaberto para o aberto. Porque além de cumprir esses requisitos que eu já falei, são os requisitos objetivo, que é uma fração de 1/6, 2/5, 3/5, 1/8 no regime anterior. E requisito subjetivo, que é a bom comportamento carcerário, atestado de conduta carcerária. Ele ainda tem outro para ir para o aberto. O outro do aberto é o seguinte: o preso ainda tem que aceitar a participação no programa aberto e cumprir as determinações que o juiz impor para ele fazer parte do programa aberto. E ainda tem que comprovar que tem emprego ou tem que comprovar a possibilidade de arrumar emprego quando sair, tá? Isso está no artigo 113, 114 e 115 da LEP. Então dê uma olhadinha ali que vai te ajudar muito. Então, qual é a ideia da aula de hoje, dessa dica de hoje? É progressão e regressão. Então, quais são as fontes que você vai consultar para entender tudo aqui de forma melhor que eu falei? Artigo 112 ao 115 da LEP, mais a súmula 491 do STJ. Beleza? Então a gente fica aqui, amanhã a gente volta com mais uma super dica para você que vai fazer esse concurso da Sejus e vai ser aprovado. Tranquilo? Forte abraço e até mais.